Bom dia, crianças. Bom, nós vamos continuar aquela interpretação de texto, naquele texto lá, Sopa de Baleia, né? Então, nós vamos continuar bem aqui a questão do 6. Aí o 6 vocês vão copiar no caderno. Copie abaixo a frase final do texto. Então, lá no texto, bem aqui no textozinho, observem bem aqui o texto. Deixa eu olhar bem aqui onde é que está o texto. Vocês vão ler o texto todinho, né? E vocês vão observar qual é a última frase do texto, certo? A última frase, aí essa última frasezinha, vocês vão escrever ela bem aqui, lá no caderno. Copiar o 6 e escrever a última frasezinha lá do texto, certo? Que essa frase é a que a moça explica lá no vídeo, que ela usa o pronome eu, né? Na primeira pessoa. É a última frase do texto. Aí bem que diz assim: o que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Fale sua opinião. Então, essa daí também é uma resposta pessoal, mas você vai escrever ela no caderno para poder responder, tá certo? Você vai escrever no caderno para poder responder. Tá? Aí é uma resposta sua. O que ela sentiu? O que você acha que ela sentiu? Se fosse você que se colocasse no lugar dela, em pleno no meio do mar, né? Dentro de um barco, correndo perigo, o que você ia sentir? A resposta tá bem nítida, né? Aí você escreve lá no caderno. Não precisa, quando vocês forem escrever, você vai escrever assim: o que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Não precisa você copiar esse restante de coisa aqui não, que aqui você não está em sala de aula, você está na sua casa, né? Então, você escreve até aqui no ponto de interrogação e já vai imaginando como Laura se sentiu e escreve o que ela sentiu, né? Aí vem o 7. O 7, esse não vai ser copiado no caderno, porque o 7 é para responder aqui, né? Ligando as cenas no que vai... Ele vai dizer assim: ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Então, você vai, de acordo com essas imagens, você vai aqui associando qual é a primeira parte do relato, qual é a segunda, o que vem dizendo primeiro, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e assim sucessivamente. Então, você vai associar as imagens com o que vai dizendo aqui. Aí, cada imagem, aí vai numerando aqui também. Por exemplo, se você achar que aqui foi a primeira parte do texto, aí você vai trazer para uma dessas que foi a primeira parte, por exemplo, aí vai botar o número 1 bem aqui, fazendo só um exemplozinho que eu tô dando, né? Não tô querendo dizer que aqui tem o número 1 mesmo, não. É só um exemplo, para vocês raciocinarem direitinho. Aí tem aqui: ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Depois marque em cada quadro, que são esses quadrinhos aqui, que acompanha as imagens, a ordem que as partes aconteceram. Use os números de 1 a 4, né? Para ordenar as cenas. Por exemplo, bem aqui tem essa cena bem aqui, né? Aí vocês vão observando as cenas. Veja qual foi a cena que aconteceu primeiro. Aqui parece ser a chegada, né? Aqui parece ser a chegada, certo? Se for a chegada, se aqui for a chegada, bem aqui vai ser o número 1. Aí tem aqui as frases, bem aqui diz assim: vimos muitos borrifos. Uma baleia veio perto do barco. Onde é que a baleia veio perto do barco? Aqui, né? Aí você vai associar, né? As baleias fizeram um círculo em volta do barco. Tá tudo bem nítido, dá para vocês saberem bem direitinho. As baleias passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco. Então, cada coisa que vocês forem lendo, é claro que vocês já vão associando e vão ligando e colocando os números aqui, certo? Aí, continuando, aí vem a questão do 8, que essa questão do 8 vai perguntar assim: o texto que você leu é um relato pessoal. Ele está afirmando que o texto que você leu é um relato pessoal. Então, esse relato pessoal, ele é um dos gêneros textuais, né? Que nós sabemos que existe vários gêneros textuais, né? Quer dizer,
Tem o gênero conto, tem o gênero poema, tem o gênero crônica. Então, tem muitos, né? Aí, esse aqui é um dos gêneros textuais, que é o relato pessoal. O relato pessoal, ele é um texto que a pessoa escreve de acordo com o que aconteceu na realidade. Ele passou por um momento, assim, um momento inesquecível, né? Aí ele vai e escreve aquele relato sobre aquilo que aconteceu. No caso de Laura, foi esse sufoco que ela passou no mar, né? Das baleias. Então, ela não esqueceu, então ela fez esse relato pessoal dela. Isso aqui não é um texto fictício, é um texto real, uma história real. Esse relato é uma história real, e não fictícia, né? Então, vamos lá. Aí, aqui diz assim, marque com um X o quadro, que é a afirmação, que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura... Será que esse fato foi... Laura viveu? Ou Laura só imaginou? Ou viu na TV? Então, você vai marcar o quadro em que for a realidade dela, né? Aí, bem aqui, esse aqui do 8, não copie, você pode responder mesmo no livro do 8, certo? Você vai copiar a questão do 6 e a questão... E essa bem aqui assim, né? Você vai copiar também. Essa do 7 você não vai copiar, porque aqui você vai... são as cenas, você vai associar e vai marcar os numerozinhos aqui dentro desses quadrinhos, de acordo com a sequência que eu quero dizer. Aí, essa do 8 aqui, você pode responder ela no livro, que é só para marcar o X em um desses quadrinhos. E a do 9 tem assim, ó, prepare-se para ler esse relato com expressividade em casa ou na escola, para um familiar ou um colega. Então, esse relato, eu quero que você leia ele, né? Grave um vídeo, tá bem aqui o relato, né? Vamos olhar o relato mais uma vez. Tá aqui o relato, ó. Sopa de baleia. Então, você vai ler gravando um vídeo e vai enviar esse vídeo no grupo de WhatsApp para mim ouvir o vídeo, para mim ver, assistir, né? Então, vocês vão fazer isso. Cada um vai ler o seu relato para mim assistir, tá certo? Então, esse 9 bem aqui é para isso. Agora, vamos vir aqui para essa outra página. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora. Então, aqui temos relato pessoal, texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Então, aqui foi um relato vivido por Laura, né? Então, ela conta um fato que aconteceu com ela, né? Aí, aqui tem tecendo saberes. No relato, Laura diz que havia tantas baleias que não dava para contar. Por que será que as baleias se juntam? Leia o texto. Então, nós vamos ler esse textozinho aqui. Diz assim, ó, uma baleia, 2, 3, 4. Conhecida também como baleia corcunda, a baleia jubarte está presente em todos os oceanos, chegando ao Brasil entre os meses de julho e novembro para se reproduzir nas águas quentes dos nossos mares, principalmente em Abrolhos, na Bahia. Elas costumam nadar em grupos pequenos, com média de 2 a 3 animais, mas grandes grupos podem se formar temporariamente durante a colaboração para a captura de alimento ou para competição entre os machos durante a época reprodutiva. Então, vocês vão ler mais uma vez esse texto também quando estiver estudando essa página aqui, certo? Aí, vem aqui, vocês vão observar a cena e bem aqui tem uma perguntinha que vocês vão copiar ela no caderno também, ó. Diz assim, ó, depois de ler as informações, responda à pergunta de início. Aí, vocês vão ler as informações aqui e vão responder essa perguntinha aqui, certo? Aí, vão copiar no caderno para poder responder essa pergunta bem aqui. Então, vamos ver se... Aí, vocês vão estudar só essa página bem aqui, a 158, e essa página 159. Essas duas páginas.